Então, boa tarde, hoje é dia 14 de julho. Então, essa aula de estrutura de dados 2, nós vamos relembrar aqui o que nós vimos na última aula, né, que são árvores AVL, tá? São nada mais do que árvores de busca binárias, que se elas ficarem desbalanceadas, nós já vimos o que é uma árvore desbalanceada, a gente tem um algoritmo, tem uma forma da gente balancear ela, tá? Mostrei aqui uma heurística, né, ou seja, uma possível solução de como balancear essas árvores. A ideia é que a altura de cada uma das subárvores, seja da esquerda, seja da direita, ela não pode passar do que mais um ou menos um, tá? Conforme a gente viu. Vimos que há necessidade, né, para a gente rebalancear essa árvore, né, uma vez que ela fique desbalanceada, de fazermos algumas rotações, tá? Então vocês lembram, a gente tem lá basicamente quatro rotações, né? Rotação simples à direita, rotação simples à esquerda e rotação dupla, né? Que é aquela rotação simples à esquerda e depois uma rotação simples à direita e o inverso também, rotação simples à direita e depois simples à esquerda. Vimos também algumas operações que nós fazemos, né? Numa árvore de binária de pesquisa. Vimos que a remoção de um nó nessa árvore é complexa, tá? Então imagina, né? A cada nó que você removeu, você tem que garantir que ela está balanceada. Então é uma operação complicada. E por isso que nós vamos estudar hoje uma nova forma de balancear essa árvore, que é por meio de uma estrutura chamada de árvore rubro-negra, ou árvore vermelha e preta. Tá? O objetivo é o mesmo, é sempre manter a árvore binária balanceada, tá? Só que essas árvores rubro-negras, né, essas árvores vermelha e preta, a forma de inserção e remoção dos elementos ela torna mais rápida, tá? Mas elas são mais lentas com relação a buscas do que nas árvores AVL. Tá bom? Essa é a ideia. Mas o objetivo de ambas as árvores são as mesmas, tá? Tanto a árvore AVL quanto a rubro-negra são árvores que elas devem ser balanceadas o quê? Para que favoreça a busca dentro de uma árvore, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui algumas das propriedades dessas árvores rubro-negra, tá? Eu vou começar aqui mostrando um problema que nós temos nesse tipo de árvore, tá? E depois nós vamos analisar aí as soluções. Então, uma árvore vermelha e preta, você observa que eu tenho alguns nós que são vermelhos e alguns nós que são pretos, tá? Isso não é por acaso. Essas regras aqui têm que ficar bem claras, tá? Quando você trabalha com uma árvore rubro-negra. Primeira regra: cada nó, ou ele vai ser vermelho ou preto, tá? Então você não vai ter um nó aqui que é metade vermelho ou metade preto. Não, ou cada nó, ou um é vermelho ou outro é preto. E nós vamos entender mais à frente aí o porquê dessa coloração desses nós, tá? As folhas, tá? E aqui, ó, esses símbolos aqui são de folhas, tá? Mas são de folhas nulas, tá? Ou seja, são folhas na árvore é, em que a referência, tá? Para esses nós aqui são nulos, tá? Por isso que elas são chamadas de folhas nil, tá? Representado por nula. Mas todas as folhas em uma árvore, elas são pretas, tá? Pode ocorrer também da raiz da árvore rubro-negra também ser preta, tá? Nós vamos ver isso aí. A terceira regra é a seguinte: se um nó é vermelho, pessoal, quem entrou aí, vocês autorizem por gentileza, tá? Só para não parar a explicação aqui. Então, se um nó é vermelho, que é o caso aqui, esse nó 40 é vermelho, então o seu pai é preto, como acontece aqui, ó, com esse nó 60, né? Ele é um nó vermelho, mas o pai dele é preto. E os seus dois filhos também são pretos, que é o caso aqui dos filhos do 40, tá? 30 e 50 são filhos do 40 e esses nós são pretos. Essas são as regras. Um nó preto, que é esse caso aqui, pode ter filhos pretos ou vermelhos, tanto faz. É o caso aqui desse nó 50, tá? Ele pode ter um filho preto ou um filho vermelho. O caminho, tá, de qualquer nó, ou seja, a altura desse nó, para uma folha descendente, ou seja, para uma folha descendente, tá? O caminho desse nó para uma folha descendente, ou o caminho desse nó aqui dos 50 para uma folha descendente, tem o mesmo número de nós pretos. Então essa é uma outra regra.
Então essas 4 regras aqui, pessoal, elas têm que ficar bem claras para que você consiga trabalhar com essas árvores rubro-negra. Tá, lembrando, tá? Relembrando novamente. O objetivo é sempre você manter essa árvore balanceada, a fim de que você consiga fazer uma pesquisa, uma busca binária eficiente dentro dessa árvore. Tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. Essa propriedade 4 aqui, né? O caminho de qualquer nó X para uma folha descendente tem o mesmo número de nós pretos, o que nós chamamos aqui de black high, tá? Então nesse caso aqui, ó, a altura do nó 40 é 2. Por quê? Tá? Porque eu tenho o quê? O, o, o mesmo número de nó pretos, tá bom? Tá? Então é 2. Perfeito? 2. Tá? O nó 40 ele tem 2 descendentes pretos no seu caminho até uma das folhas. Tá? Essa é a ideia. Tenho 2 nós pretos aqui até o caminho das folhas. Tá? Então qual que é a folha aqui dessa subárvore da esquerda? Essa aqui seriam as folhas. Tá? São folhas nulas. Tá? Por isso tem esse N aqui, tá? De nil. E nessa subárvore da direita eu também tenho esse nó preto aqui, esse descendente preto, para o caminho até uma das folhas. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de nó preto na subárvore da direita e na subárvore da esquerda. Tá? Essa é uma propriedade importante. Só para ficar claro aqui, tá? Olha aqui, ó. Eu reforcei mais aqui a linha. Então, esse aqui é um descendente, tá? E aqui o caminho até ela é o caminho 2, tá? Na subárvore da direita, mesma coisa, tá? Tenho 2. Na subárvore da direita aqui, partido por 50, eu tenho esse nó. E eu tenho esse nó aqui e o nó à direita, tá? Ou seja, a ideia é que abaixo de um nó vermelho eu tenha sempre 2 nós pretos, tá? Esse é o conceito. Agora vamos pegar aqui essa árvore, tá? Essa é uma árvore rubro-negra. Ela está balanceada, tá? Ou seja, né? Se nós formos calcular aqui, né, a altura, lembra? O fator de balanceamento dos nós, ele não vai passar de mais 1 ou de menos 1, então essa árvore está balanceada, tá? Só que surgiu a necessidade da gente inserir mais um elemento dessa árvore, que é o elemento 70, tá? O 70 ele vai aonde? Ele vai aqui, né, na subárvore da direita, certo? Tá? O 70 é maior que 40, é maior que 50 e é maior que 60. Então, o 70 vai vir aqui nessa subárvore da direita. Vendo? Inserimos aqui, então, o nó 70. Inserimos esse nó aqui, 70, como um nó vermelho, para manter alguma das propriedades da árvore que nós já vamos ver. Tá? Alguma daquelas propriedades que eu falei aqui, ó. Ó, alguma dessas propriedades aqui, tá? O cada nó ele tem que ser vermelho e preto. E se um nó é vermelho, então o seu pai é preto e seus 2 filhos também são pretos, tá? Então, a ideia é manter essas prioridades. Então, inseri o 70, inseri ele como vermelho. Observa aqui que as folhas, nessas folhas nulas aqui, são todas pretas. Então, eu inseri esse nó vermelho aqui. Esse nó vermelho aqui, 70, ele tem 2 descendentes pretos, tem 2 filhos pretos, tá? Então, eu não quebrei aqui uma regra por enquanto, tá? Vamos revisar aqui as regras, ó. Cada nó é vermelho ou preto, as folhas nil, né, são pretas, tá? Essas folhas aqui, ó, são todas pretas. Pode ocorrer da raiz ser preta, não é o caso aqui. Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto e os seus 2 filhos também são preto. Opa, então essa inserção do 70 aqui, como nó vermelho, já violou essa regra. Por quê? Porque o pai deveria ser preto, ou seja, o 60 aqui deveria ser preto. Tá? Então vamos lá. Então violamos essa regra. Tá? Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto. Tá? No caso aqui dos 60, o 50 é preto, mas no caso do 70, o 60 é vermelho.
Então violei essa regra, tá? Os dois filhos são pretos? São pretos, tá? Os dois filhos que são nil aqui, tá? Que são nulos nessa árvore, são pretos por definição. Como que a gente corrige esse problema? Nós poderíamos trocar então, né, as cores, né? Falar que o 60 é preto, porque aí o 70, que o nosso 70 fica dentro da regra, né, de ter um pai preto, né? O 40, o problema depois vai ser com o 40, né? Porque quando o 60 vira preto e o 50 vira vermelho, o 40 vai ter um filho vermelho quando ele deveria ter dois filhos pretos, tá? Vamos ver aqui como fica a troca aqui entre esses dois nós aqui. Troquei. Propriedades que se mantiveram aqui. Tá, continuo. Professor, licença por um minuto. Sim? Estão pedindo autorização para entrar na chamada? Pode autorizar, por gentileza. Você consegue autorizar? Parece pra gente, Aqui não, para. professor. Não parece. Ah, não aparece? Então, peraí. Ver tudo, permitir e permitir. Beleza? Tá todo mundo aqui agora, né? Depois me lembrem, tá, pessoal, de eu refazer a chamada aí que eu já lancei, tá? Mas me lembrem aí que eu refaço a chamada. Então, voltando aqui, tá? Nas árvores rubro-negra. Inseri o elemento 70, tá? Eu mantive aqui algumas propriedades, né? Que os filhos de um nó vermelho são sempre pretos, tá? Mas eu quebrei aqui uma regra, tá? Vamos ver que regra que eu criei. Olha isso aqui, ó. Tá? O caminho, ou seja, a altura de qualquer nó x para uma folha descendente, tem o mesmo número de nós pretos. Tá? Ou seja, essa aqui eu já violei. Por quê? Porque eu tenho uma diferença aqui, ó, da quantidade de folhas descendentes com nós pretos. Tá? Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E do outro lado? Né? Esse nó vermelho aqui, ó, ele só tem esse filho aqui preto. Tá? Só tem esse filho aqui preto. Outro problema, se um nó é vermelho, que é o caso aqui do 40, então o seu pai é preto. Ou perdão, aqui no caso do 50, né? O 50 é vermelho, então o pai dele deveria ser preto. E no caso do 40, os dois filhos também deveriam ser pretos, tanto 30 quanto 50. Então não resolveu aqui o problema. O que nós podemos fazer então? Uma ideia é fazer aqui algumas rotações, assim como nós fizemos lá na árvore AVL. Tá? Essa seria uma possibilidade. O problema é o seguinte, tá? É que o 70, tá? Que é esse nó vermelho aqui, ele tem um tio que é preto, que é nil. Isso dificulta encontrar uma solução. Tá? Imagine então agora que nós temos um nó 45, tá? No lugar de nil aqui, tá? Temos um nó 45 que é vermelho. Então o 70 aqui, ele tem o pai é vermelho e o tio é vermelho. É uma situação mais fácil de resolver. Por quê? Por que seria uma solução mais fácil de resolver? Eu poderia trocar, né? Poderia passar esses 50 para vermelho e trocar esses dois para preto aqui, e esse nó continuaria vermelho. Só que eu vou quebrar a relação entre o 40 e o 50, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver como faria essa troca de cores, tá? Como eu falei antes, o tio do 70, que é o 45 aqui, também é vermelho. Então a gente poderia trocar as cores e ver o que acontece. Trocamos as cores, tá? Do 50 com o 60. Tá? O 50 ficou vermelho e o 60 ficou preto. Só essa troca de cores resolve? Não resolve. Por quê? Qual que é uma das regras lá? Todo nó vermelho ele precisa ter dois filhos pretos. Tá? Então eu resolvi aqui o problema do 70. O 70 tem que ter um pai preto. Mas eu continuo com um problema aqui com o 50, que ele deveria ter dois nós vermelhos e só tem um nó preto. Tá? Aqui, ó, foi o que eu falei agora. Tá?
Então ainda não resolvemos o problema, o 40 e 50 são vermelhos. 40 e os 50 são vermelhos. Continua o problema aqui. E o 50, que é vermelho, deveria ter 2 filhos pretos. Então voltamos para o início. Mas o fato do 70, né, que é o vermelho, ter o tio 45 aqui vermelho, pode facilitar as coisas, tá? Vamos ver. O que poderia ser feito então? Se o 50, que é preto, tem 2 filhos vermelhos, nós podemos resolver o conflito entre o 60 e o 70, mudando o 60 para preto, e depois nós mudamos o 50 para vermelho e depois o 45 para preto. Essa seria uma possível solução aqui. Vamos fazer isso. Ó, mudamos. Então resolvi o problema do 50 aqui, tá? O 50, que é um nó vermelho, tem 2 filhos pretos. E eu tenho solucionado o problema do 70 aqui, que ele tem agora um pai preto. Tá? E onde está o problema agora? Alguém consegue apontar? No 40 e 50. No 40 e no 50, né? Violamos a regra 3, né? Se um nó é vermelho, então seu pai é preto e os seus 2 filhos também são pretos. Ou seja, o 50 ele tem um pai vermelho, quando ele deveria ter um pai preto, e o 40 deveria ter os 2 nós pretos. Tá? Então violamos essa regra 3. Uma possível solução aqui qual seria? Podemos mudar as cores aqui entre o 30 e o 40? Né, o 40 fica preto e o 30 fica vermelho? Resolveria o problema? Qual é o problema agora aqui? Nós violamos a regra com relação à altura, não é isso? Tá? Quantos nós pretos eu tenho na subárvore da direita? Eu tenho 2. Tá? Sem contar os nulos aqui, tá? Que são sempre pretos, tá? E na esquerda eu tenho nenhum. Tá? Agora, se eu for contar os nils, eu tenho aqui um preto, 2, 3, tá? E aqui eu só tenho 2. Então a quantidade de nós pretos na subárvore, elas são diferentes. Então, violei aquela regra também. Então, como que nós podemos resolver esse problema? Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que utilizar rotações, tá? Para resolver esse problema aqui. Vamos lá. Como que seriam as rotações, então? É de forma parecida com as rotações das árvores AVL, tá? Ou seja, o conceito aqui da árvore rubro-negra, além da coloração dos nós dessa árvore, né? Dos vértices aí do grafo, eu tenho que também realizar rotações para manter essa árvore equilibrada e para ainda manter aquelas propriedades de vermelho e preto. Tá? Então, vamos olhar essa figura aqui. Tá? Essa figura aqui ela representa uma árvore binária. Tá? Eu tenho esse nó raiz aqui, eu tenho uma subárvore da direita, que é nula, tá? E uma subárvore da esquerda, em que eu tenho um nó aqui à esquerda, tá? Com 2 filhos aqui. Como seria então, como que nós conseguimos então mudar a posição desses nós sem mudar a propriedade da árvore? Uma possibilidade é fazer essa rotação à direita, tá? Ou seja, pego esse nó aqui, tá? Que é redondinho, subo no lugar do quadrado e desço o quadrado para subir a árvore da direita, tá? Então realizaria essa rotação aqui. Tá? A pergunta que fica é o seguinte: como que nós vamos reconectar esses nós aqui, ó, o A, o B e o C, quando eu faço essa rotação? Olha lá. O C continua, tá? O nó C aqui ele continua, filho do quadrado, foi o que aconteceu aqui. E aí eu tenho o nó A e B. Como que esses nós deveriam ficar? Os nós A e B, eles podem ser filhos aqui desse nó? Sim ou não?
Sim? Sim? Ó, poderia ter isso aqui na nossa árvore? Binária? Binária. Poderia ter isso aqui ou não? Qual que é o conceito de árvore binária? Quantas subárvores eu posso ter? Cada nó pode ter quantas Só subárvores? duas. Oi? Só duas, e aí no caso tem três. Só duas, né? Exatamente. Aqui eu tenho três. Tá? Tenho até essa subárvore aqui e essa aqui. Então, não pode, tá? Isso não pode acontecer. Como que a gente resolveria então isso aí? Pego o B e passo para ser filho aqui do quadrado, tá? Então, essa rotação, pessoal, à direita aqui, tá? Com essa configuração de árvore, ela é muito importante você entender, tá? Toda vez que você fizer uma rotação, então, você trouxe o nó descendente, colocou ele no lugar do nó raiz, desceu o raiz, levou o filho do raiz aqui, que é o que aconteceu, tá? O A aqui, ele continua sendo filho desse nó raiz, o problema é o nó B aqui, tá? O B, então, ele passa a ser filho desse nó aqui, tá? Então, você sempre tem que prestar atenção nesse nó B aqui, tá? Nesse filho aqui, tá? Da subárvore da esquerda, tá? Esse filho à direita da subárvore da esquerda, tá? Para você continuar mantendo uma árvore binária quando você fizer uma rotação. Tudo bem? Vamos continuar então. Então essa rotação não afeta a ordem dos elementos da árvore binária. Entrou mais alguém aqui. Tá? Então essa rotação aqui ela não afeta, tá? A ordem dos elementos da árvore binária. Como que nós podemos provar isso aí, né? Se a gente fizer uma varredura em ordem, nós podemos provar essa propriedade. Tá? O que é a varredura em ordem mesmo? Nós temos três tipos de varredura, né? Alguém lembra? Ninguém lembra? Não, meu. Em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Exatamente. Tá? O que é uma varredura em ordem? Começa varrendo onde? Seria do menor para o maior, né? Não entendi? Do menor para o maior, né? Varredura em ordem do menor para o maior, é isso mesmo? Quais são os três tipos de varredura lá? O que é a pré-ordem? Pré-ordem eu começo varrendo a subárvore da direita, é isso? Partindo aqui dessa folha? Vamos lá, pessoal, vamos comigo aí, senão... O que é a pré-ordem? Tem no slide aí, ó. Vocês têm acesso aos slides aí. Ninguém? O senhor tá falando a pré-ordem, né, professor? Pré-ordem. Isso, começa pela raiz, aí tipo, você vai pra sub-árvore à esquerda e por último a sub-árvore à direita. Exatamente. E a em ordem? Começa de onde? Tá aí, gente, no material. Começa pelo nó à esquerda, né? Oi? À esquerda. Ah, em ordem não começa pelo primeiro nó à esquerda? Dá uma olhada aí no material. O que está escrito aí? Primeiro à Você esquerda, começa depois em esquerda, a raiz e por último a a árvore da direita. direita, né? Tá, então se a gente fizer uma varredura em ordem aqui, ó, nós conseguimos propriedade que não mudou a ordem dos elementos? Ó, vamos colocar número, tá? Aqui. Fica mais fácil, ó. Vamos colocar um número aqui. Sei lá, aqui eu tenho Ficou a mesma coisa, só que pela direita agora, né? o 10 aqui, tá? 10. Quanto que eu teria aqui nessa subárvore da esquerda aqui? Qual o valor aqui que eu poderia ter? 8, né? Tá? Tem que ser um valor inferior. E aqui eu tenho o quê? O A.
O A poderia ter que valor aqui? Sei lá, poderia ter 6, né? E o B teria que ter, sei lá, 9, tá? Essa árvore aqui está correta? Dez, 8, 6 e 9. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Vou colocar um pouco maior aqui, porque ajuda vocês a visualizarem aqui. Dez, deixa eu colocar maior ainda, né? Porque a telinha fica pequena, né, para vocês enxergarem. Então 10 aqui. Aqui eu teria o que? O 8, não é isso? Aqui eu teria o 6. E aqui eu teria obrigatoriamente o 9, né? E o C aqui, teria que valor? Seria o número maior que 12. 10. Hã? Um 12 aqui, por exemplo? É. Tá certa essa árvore aqui? Tá. Tá certo. Sim, Então, beleza. Qual que é o valor de A aqui? 6, não é? isso. Tá? Eu não posso ter mudado, tá? Porque se mudou os valores, tem alguma coisa errada. Então, vamos lá. Então, manteve o valor aqui. Ele continua sendo 6. O valor que está aqui, ele tem que ser maior ou menor que 6? Ele tem que ser maior, né? Maior, né? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Qual que é o valor de B? É 9. O valor de C é 12. Qual que é o valor aqui desse quadradinho aqui? Desse nó aqui? É 10, né? 10. Qual que é o valor desse nó aqui? 8. Viram? O que acontece? Eu não mudei a busca dos elementos, tá? Ou seja, eu continuei mantendo valores menores do que o raiz à esquerda e maior do que o raiz à direita, tá? Nessa rotação aqui você tem que garantir isso, tá? Você tem que garantir que os valores vão continuar se mantendo nos seus devidos lugares. Tá? Então o 6 continua sendo menor do que o 8, tá aqui. Mais o 8 aqui ele ganhou como filho o 10, tá? Antes ele tinha o 9, tá? E aqui o B continua no mesmo lugar, né? O 9, tá? Ficou como filho do 10 aqui. E o 12 virou filho do 10, que é o C. Então, mesmo a gente fazendo essa rotação aqui, ó, mesmo fazendo a rotação, eu mantive os valores, tá? Essa é a ideia. Então, se você fazer uma varredura em ordem aí, você vai chegar nos mesmos valores. Correto? 6, 8, 6, 8, 9, certo? 10 e 12. 6, 8, 9, 10 e 12. Então, se você fizer essa varredura, você vai ter exatamente esses valores aqui. 6, 8, 9, 10 e 12. Perfeito? É isso que vocês têm que garantir quando fizer a rotação. Tá? A ordem dos valores tem que se manter a mesma se você fizer uma varredura em ordem. Vamos dar sequência então. Rotação à esquerda, a ideia é a mesma, né? Mesmo que a rotação à direita, tá? Esse quadrado vai no lugar aqui da bolinha, a bolinha desce. E qual que é a grande mudança aqui? O B, que era filho do quadrado, passa a ser filho do círculo aqui. Tá? Mesma ideia. Tá? Então essa rotação à direita e à esquerda você pode executar da mesma forma. E qual a finalidade? Né? Por que de tudo isso? Por que a gente tem que balancear? Vamos lá.
para manter a árvore binária balanceada, né? E implica em manter um número mínimo de comparações para encontrar um elemento, tá? A ideia é essa. Lembra, né? Se você tem uma árvore degenerada aqui, e você quer encontrar, por exemplo, o valor 12, você tem que percorrer desde o nó raiz aqui, ó, um a um, tá? Uma busca sequencial. Tá? E numa árvore balanceada, você diminui o número de comparações. Tá? Aqui eu teria quantas comparações para encontrar o 12? 1, 2, 3, 4, 5 comparações. E aqui eu teria apenas 1, 2, 3 comparações. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia de você balancear a árvore. Tá? A árvore balanceada, ela é log de n comparações, isso no pior caso, em que n é o número de elementos. Tá? E numa árvore degenerada você tem a comparação, você tem n comparações, ou seja, no pior caso é na ordem de n. Bom, já fiz aqui, né, esse exemplo, né, para encontrar o 12, já falamos, né, aqui são 3 comparações, aqui fizemos 5 comparações. Em uma árvore binária de 1000 elementos, quantas comparações nós iríamos fazer? E uma árvore binária degenerada, tá, linear, com 1000 elementos, quantas comparações nós iríamos fazer no pior caso? Tá? Olha aqui. 10 no pior caso e 1000 no pior caso. Então veja a importância de você manter essa árvore balanceada. Vamos olhar esse outro exemplo aqui de árvore rubro-negra e relembrar aqui as propriedades dessa árvore, tá? Então lembrando, cada nó ou ele é vermelho ou preto. As folhas, tá? Aquelas folhas new, tá? Elas são sempre pretas, tá? Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto e os seus 2 filhos são vermelhos, tá? Perdão. Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto e os seus 2 filhos também são pretos, tá? Um nó preto pode ter filhos pretos ou vermelhos. O caminho ou altura de qualquer nó para uma folha descendente tem o mesmo número de nós pretos. Nessa árvore aqui, todas essas propriedades foram respeitadas? Sim ou não? Acho que sim. Ó, vamos começar. Bom, cada nó aqui ou ele é preto ou é vermelho. Beleza, a regra 1 está satisfeita. As folhas que são news, elas são pretas, tá? Aqui eu tenho uma folha preta, aqui eu tenho uma folha preta, aqui eu também tenho uma folha preta. Até aí, regras 1 e 2, ok. Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto. O nó é vermelho, o 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 pai é preto. Tá? E os seus 2 filhos também são pretos. Tá? Então, esse nó vermelho aqui tem 2 filhos pretos. Esse nó vermelho aqui, ele também tem 2 filhos, né? 2 folhas news aqui que também seriam pretas. Aqui também. Então essa árvore aqui respeitou todas as propriedades? Olha lá. Acredito que sim. Vamos inserir agora mais um elemento aqui, o 4. Nessa árvore aqui. Feria alguma regra da árvore rubro-negra? Quando eu inserir esse nó 4 vermelho aqui? A regra 3. Regra 3. Qual que diz a regra 3? Se um nó é vermelho, então o pai é preto. E no caso aqui do 5, o nó é vermelho. O 5 deveria ser preto. Tá? Olha só. O que aconteceu aqui? O tio do 4 é o 8. Ele é um nó vermelho. Esse é um caso fácil de resolver. Então nós podemos fazer com que os 5 e 8 mudem para preto. Tá? Os 5 e 8 aqui mudem para preto.
e o 7 para vermelho. Então eu conseguiria resolver esse problema aqui. Por quê? Um nó vermelho tem que ter 2 filhos pretos, certo? Então mudo de cor. Resolvi o problema aqui embaixo aqui. Então esse nó 4 vermelho aqui tem um pai preto, o tio também é preto. Esse nó vermelho aqui tem 2 filhos pretos. Resolvi o problema. Esse é um caso mais fácil, tá? De se resolver. Temos ainda algum problema aqui? Sim, porque o filho não pode ser vermelho, né? O 7 tem o pai vermelho. O 7 tem o pai vermelho e deveria ter o pai preto, é isso? Acredito que sim. E outra coisa, né? O nó vermelho tem que ter 2 filhos pretos, né? Exato. Então nós temos 2 regras aqui. Tá aqui, ó. Precisamos resolver esse conflito aqui. Tá? Entre o 2 e o 7. O tio, né? Que é o 14 aqui, do 7 é preto. Então esse é um problema. Tá? E ainda o pai do 7 é vermelho também. Como que nós podemos resolver esse problema aqui? Fazendo uma rotação à esquerda. O que vai acontecer com essa rotação à esquerda aqui? O 7 vai para o lugar do 2 e o 2 vai descer e vai virar filho do 7. Tá? Então, o 1 e o 2 vão ser filho do 7. Certo? O que acontece aqui, ó, quando eu faço essa rotação? Estão vendo? Eu tenho que me preocupar com esse nó filho aqui, ó. Esse filho do 7. Ó. Lembra o exemplo lá do quadradinho e da bolinha lá, da rotação? Foi o que nós fizemos aqui, ó. Então, o 7 agora tem o 8 como filho e o 2, tá? Veja que eu não mudei as cores, tá? Não mudei as cores, só mudei o nó de lugar. Tá? O 7 era vermelho, continuou vermelho, o 2 é vermelho, continua vermelho. E aqui eu resolvi um problema. Bom, o 4 tem o pai preto, beleza, está resolvido. O 2, que é o nó vermelho, tem 2 filhos pretos, está resolvido. O problema agora que eu tenho aqui é o 7 com o 2. Então tenho 2 nós vermelhos aqui. Como que a gente resolve esse problema? Mudamos o 7 para preto e o 11 para vermelho. Certo? Mudamos o 7 para preto e o 11 para vermelho. Mas agora temos o problema da altura dos nós. Tá? Ó, veja, vamos por partes aqui. Tá? Quando eu mudei o 7 para preto e o 11 para vermelho, as regras... Aquelas regras lá, olha, um nó vermelho tem que ter 2 filhos pretos e o pai de um nó vermelho precisa ser preto, elas estão mantidas aqui, não estão? Ó, 2 filhos pretos, o pai é preto, tá? O nó preto, esse pai preto aqui, ele pode ter um filho vermelho e outro filho preto, não tem problema. O 11 aqui, que é um nó vermelho, tem 2 filhos pretos, tá? O nó preto aqui tem um filho vermelho só. Então, aquelas regras estão mantidas. Nós violamos uma regra aqui, que é o problema da altura, tá? O número de nós pretos nas subárvores. Tá? Nós violamos essa regra aqui. Visivelmente, eu tenho mais nós pretos na subárvore da esquerda do que na subárvore da direita. Como que a gente pode resolver esse problema? Rotaciona de novo. Tá? Leva o 7 aqui para cima no lugar do 11 e desce o 11. Olha lá. Resolvemos o problema agora? Vamos ver. O 2 aqui continua tendo 2 filhos pretos e o pai dele é preto. Resolvemos o problema. O 11, o pai é preto e tem 2 filhos pretos. Tá? E o nó preto pode ter um filho vermelho e outro preto. Então, resolvemos aqui o problema da árvore rubro-negra, tá? A coloração dos nós está mantida e a quantidade de filhos pretos, tanto na subárvore da esquerda quanto da direita, está igual. Certo?
Viram como é fácil? Agora você imagina ter que implementar isso aqui em código, hein? Vamos comparar então com a árvore original, tá? Antes da inserção do 4. Olha como era a árvore original aqui, tá? Era uma árvore que estava ok, tá? Mas o problema foi quando inseriu o nó 4 aqui, tá? Basicamente, eu mantive aí, vamos colocar assim, alguns nós aqui, tá? Mas eu fiz o quê? Algumas rotações para manter o balanceamento da árvore, tá? Tranquilo? Pessoal, eu sei que não é tranquilo, tá? Tem muitas regras aqui, tá? Tem regras tanto quanto... qual que é a dificuldade da árvore rubro-negra, tá? O algoritmo, ele começa primeiro fazendo essa coloração dos nós, tá? E uma vez que essa coloração dos nós quebrou uma daquelas 4 regras lá, eu preciso tomar alguma ação. E a ação pode ser tanto mudar a ordem das cores dos nós, quanto ter que fazer uma rotação. Tá? Então, por isso que esse é um algoritmo, em termos de balanceamento, muito mais complicado do que o da AVL. Tá? Porém, ele garante um balanceamento mais eficiente do que o da árvore AVL. Isso segundo os autores aí da árvore rubro-negra. Tá? Quem quiser explicações detalhadas, tá, no porquê que a performance é melhorada, você pode dar uma olhada lá naquele livro lá de algoritmos do Sedgwick. Tá? Tem aqui a referência dele aqui nos slides, eu acho. E aí vem o problema, né? Como decidimos quando fazer a coloração ou rotação dos nós? Aí você tem que dar uma lida lá no livro de algoritmos, tá? E aqui tem uma explicação bem simples, tá? Suponha que esse símbolo aqui, tá? Ele denota uma subárvore com uma raiz preta, tá? Essa é a regra. Então, eu tenho uma subárvore com a raiz preta, ou seja, o primeiro nó lá é preto. Todas as subárvores, ela tem que ter a mesma altura preta, tá? Ou seja, a quantidade de nós descendentes preto tem que ser igual. Vamos olhar aqui um exemplo, tá? Caso 1 de recoloração dos nós. Tenho aqui o nó preto, que está ok. E aí eu tenho o nó preto, ele tem dois filhos vermelhos, tá? Esse nó vermelho aqui, eu tenho um filho vermelho e o outro que é nulo, tá? Então, nesse caso aqui, eu precisaria ter uma recoloração desses nós aqui, ó, o A com B, tá? Então esse é o primeiro caso. Se o nó raiz é preto, ó, como foi falado aqui, tá? O nó raiz da subárvore tem a raiz preta e a altura da árvore, tá? A altura em termos de nós pretos, ela é a mesma, então eu tenho uma recoloração dos nós. Simples assim. Troco a cor aqui do A e do B. E do C. Tá? Por que eu tenho que trocar do C também? Porque o nó vermelho tem que ter 2 filhos pretos. Tá? Essa é a ideia, então. Tá? Coloco o C, né, que é preto, acima de A e D. E depois coloco... Aliás, eu não preciso colocar, né? Os filhos de C já vão ser pretos. Ou seja, estou mantendo aquela regra. Deixa eu manter essa regra aqui. Mais fácil para nós aqui, né? Estou mantendo essa regra 3 aqui intacta, tá? Então tá aqui. Essa é a primeiro caso, recoloração dos nós. Tranquilo? Não é tranquilo, tá? No caso aqui, ó, desse nó aqui, né, o tio D do B ele é vermelho. Tá? O tio aqui, ó, tá? Ele é vermelho, tá? Por isso que exige a troca de cores aqui, tá? Dos 2 nós. Além do nó raiz, que era preto, ter esses 2 vermelhos, quando esse nó raiz se torna vermelho, os 2 filhos têm que ser pretos.
E o tio aqui, do nó B, tem que ser preto também. Então, esse é o primeiro caso para recoloração dos nós. O caso 2, o tio aqui, né, do B, é preto. Por que que é preto? Porque todo nó que é nulo, tá? Ele é preto, e esse símbolo aqui denota que eu tenho uma subárvore da direita cuja raiz é um nó preto. Tá? Então eu tenho aqui o C é preto, esse nó aqui é preto, esse aqui é vermelho, esse aqui é vermelho. Então, se o tio do B é preto, então eu também tenho que mudar isso aqui. Qual que é a forma da gente mudar? Faz uma rotação à esquerda. Como que a gente faz a rotação aqui? O B aqui sobe no lugar do A, o A desce e leva o filho do B para ser no filho do A. Tá? Faz essa rotação à esquerda, você gera essa árvore aqui. A raiz é preta, aqui não tem problema nenhum do filho ser vermelho com o filho preto, mas nós temos um problema aqui, né? Que eu tenho 2 filhos vermelhos aqui. Então, ainda não resolveu. A rotação é parte da solução. Vamos continuar aqui. Como que a gente resolve então esse problema aqui, ó? Né? O tio, né? No caso aqui, o tio não, né? O pai de A é vermelho e B deveria ter 2 filhos pretos e ele tem um filho vermelho. O que que ele faz? Faz uma rotação à direita novamente, tá? Mas ele vai rotacionar com quem? Com o C aqui, ó, o B com C. Faz essa rotação aqui à direita. Quando ele fizer essa rotação à direita, eu vou ter um nó preto com 2 filhos vermelhos e cada um dos filhos vermelho aqui vão ter 2 filhos pretos. Essa é a ideia. Aqui eu tenho um exercício para ser feito, tá? Mas antes de eu passar esse exercício aqui, eu vou entrar em um outro tema, que são as árvores trees. Tudo bem? Tá? Eu vou colocar esse exercício aqui para que vocês façam na próxima aula, tá bom? Aí você tem, tá? Nos slides aí você tem a solução, tá? Vocês precisam que nós passemos aqui a solução de cada um? Você só dá uma explicada, professor? Tipo, só... Tudo bem, então. Então nós temos o quê? 21, 32, 64, 75 e 15. O que você faz? Você vai criar uma árvore binária. Então as regras são a mesma, tá? 21 é o nó raiz, o 32 vai ficar à direita, 64 à direita, 75 e o 15 lá à esquerda. Vamos por partes aqui, então. Inserir o 21. Inseriu o 21. Depois inseriu o 32. O 32 é filho aqui de 21. Beleza. Depois eu inseri o 64. Viu que já quebrou o fator de balanceamento? Não quebrou aqui o fator de balanceamento? Tá? Quebrou o fator de balanceamento e eu tenho uma árvore aqui visivelmente degenerada. O que eu faço? Faço a rotação. Que rotação que eu estou fazendo aqui? Rotação à esquerda. Subo o 32 para ser o raiz e o 21 desce como filho. Equilibrei a árvore de novo. Beleza? Vamos continuar. Vou inserir agora o 75. O 75, ele é maior que 32, maior que 64, então vai ser filho aqui do 64. O que eu faço aqui? Pô, desequilibrei a árvore de novo. Tá? Como que a gente vai resolver esse problema aqui? Faço a rotação. Por que eu tenho que fazer a rotação? É pra ela ficar certa, né? Ficar equilibrada. Equilibrada não necessariamente, né? Pra gente garantir as cores, né, da árvore rubro-negra, né? Correto? Olha aqui, ó. Eu só não entendi essa parte aí, como que vai ser definida as cores da árvore. Não entendi? Eu só não entendi assim, como que vai ser definida as cores da árvore na hora de inserção. Na hora da inserção, olha aqui, ó. Os nós vermelhos, eles vão ficar com círculos duplos, beleza?
Então inseri o primeiro nó aqui, ó. 21. Preto, tá? 21 é preto. Inseriu o 32. 32 é vermelho. Por quê? Porque todo nó vermelho tem que ter um pai preto. Certo? Depois inseriu 64. Inseriu 64, mas eu inseri ele como nó vermelho. Perfeito? O que eu faço aqui? Por que eu tenho que rotacionar? Duas coisas, tá? Primeiro, eu tenho que equilibrar essa árvore aqui e eu tenho que manter a regra, tá? Um nó preto, nesse caso aqui, assim, esse nó 64 aqui, ele tem um pai que é vermelho e ele não pode ter, o pai dele tem que ser preto. Então, nessa rotação aqui à esquerda, eu resolvo dois problemas. Eu estou equilibrando a árvore e estou mantendo a propriedade da árvore rubro-negra. Ou seja, o 32, que é um nó vermelho, passa a ser um nó preto, e o 21, que era um nó preto, passa a ser um nó vermelho. Ou seja, eu tenho aqui um nó preto e dois vermelhos. Tá? Aqui foi o primeiro conflito que eu tive, ó. Entendi. Certo? Uhum. Dois nós vermelhos aqui. Tá? Então tem um nó vermelho aqui, outro nó vermelho aqui. Se a gente fosse imaginar subárvores aqui, nulas aqui, tá? São pretas. Então, estou dentro da árvore rubro-negra aqui, tá? Nó preto com dois nós vermelhos. Vamos continuar. Inseriu 75. Inseriu 75. O 75, ele foi inserido como um nó vermelho. Temos um problema nele? Temos um problema. Qual que é o problema? O 64 é vermelho também. O que eu tenho que fazer? Rotação nela. Vamos fazer a rotação. Fiz a rotação, o que eu tenho? O 64, que é o nó vermelho, tem dois filhos pretos. Estou dentro da regra. E o 32 é o nó preto, ele tem um filho vermelho que também está dentro da regra. Tá? Não mudei nada. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos recolorir o nó raiz aqui. Tá? O 64 passa a ser preto. O 32 aqui passa a ser preto, o 75 passa a ser preto e o 21 continua como nó vermelho. Vou inserir o 15. Veja, observa que essa árvore aqui está totalmente degenerada já, tá? Assim, se eu for calcular o fator de balanceamento aqui, eu vou ter uma diferença de mais 2 aqui, tá? Nessa árvore aqui. O que acontece? Eu inseri o 15. Inseri o 15 como sendo um nó vermelho. O 21 é vermelho também, eu não posso permitir isso aí. Tem que resolver essa situação aqui. Como que eu posso resolver? Faço a rotação. Por que eu faço a rotação? Por que eu faço a rotação aqui? Essa rotação à direita. Porque o pai do 15 tem que ser preto, ele não pode ser vermelho. Faço a rotação aqui. E balanceio a árvore novamente. Certo? Então estou com o nó preto aqui, raiz, preto, preto, vermelho e vermelho. Vamos continuar agora. Continuar não, né? Acabou, né? É só isso aqui mesmo. Tá? Então gerei essa árvore balanceada aqui. A ideia é a seguinte, ó. Esses três, você sempre, toda vez que você for inserir um nó, você tem que lembrar desses três casos aqui, do caso 1, tá? Do caso 1, ou seja, além de você ter um nó que o pai é vermelho e o tio é vermelho, tá? Quando você tem esse cenário aqui, você faz o quê? A recoloração dos nós. Transforma tanto o pai quanto o tio para preto. Resolveu o problema. Esse é um cenário. Você não precisa fazer nenhuma rotação aqui. Só faz a recoloração dos nós. Quando você tem esse cenário aqui, ó, em que você tem A e B como vermelhos, né? Então o B, que é vermelho, tem um pai vermelho, mas ele tem um tio preto, você tem que fazer o quê? Rotação à esquerda. Tá? Faz a rotação à esquerda. Você resolveu um dos problemas, tá? Só que ainda você continua
com o pai vermelho. Depois da rotação, o que você faz? Rotaciona a direita novamente. Perfeito? E aí você garante que a árvore continua com o quê? Cada nó vermelho tem 2 nós pretos e o pai do nó vermelho é preto. Então, essas são as regras que tem que ser memorizadas aí, tá? Memorizadas não, tá? Eu não acho que faz sentido memorizar isso aí, tá? Você tem que se acostumar com isso aí na hora de você for fazer o exercício, tá? Algo importante também, não precisa se preocupar, a prova é com consulta, tá? Mesmo que eu falasse que ela não é com consulta, ela seria de qualquer jeito, porque não tem como a gente monitorar isso aí, tá? Mas mesmo as minhas turmas presenciais que eu já tive nessa disciplina, sempre abri para consulta, tá? Não há necessidade de decorar nada disso, tá? Entendeu esse exercício aqui que nós fizemos agora? Recomendo que vocês façam eles novamente, tá? Mas sem olhar a solução, tá? Vai fazendo pausadamente, tá? Insere um nó, tá? Uma dúvida que pode ter surgido aqui é na inserção do nó raiz, tá? Toda vez que você inserir um nó raiz, você insere ele como preto. Essa é a ideia, tá? Por que você insere ele como preto? Porque o filho de um nó preto, ele pode ser ou vermelho ou preto. Então você já você começa mantendo a integridade da árvore rubro-negra. Que foi o caso aqui, ó. Quando eu inseri o 32 é vermelho, tá? A partir disso, todos os nós você vai inserir como vermelho. E aí você vai identificar os conflitos e cada conflito você vai resolver de uma forma, tá? Nesse caso aqui, que a árvore está desbalanceada, você tem dois nós vermelhos consecutivos aqui, né? No caso aqui o 64 tendo o pai como vermelho, você faz a rotação e resolve o problema, tá? Foi o caso aqui. Nesse caso aqui, ó, quando você inseriu o 75 como nó vermelho, você tem uma outra situação aqui, tá? O 64 aqui, que é o pai dele, ele é vermelho. Então você não pode ter também. Você tem que ter o pai dele preto. Se você fizesse uma mera rotação aqui, você não resolveria o problema, tá? O que foi feito aqui? Você faz a rotação dos nós, tá? O 32 desceu aqui, tá? O 64 subiu, tá? Você fez a rotação aqui, ó. Tá? Garantiu então que o nó vermelho tem 2 filhos pretos, tá? Garantiu também que o nó 21, que é vermelho, também tem um pai preto. Resolveu o problema. E depois você faz o quê? A recoloração dos nós. Por que a gente teve que fazer a recoloração dos nós aqui? Nesse caso aqui. Alguém lembra? Foi o primeiro caso que a gente viu, tá? Esse nó aqui, ó, vermelho, ele tem um tio que é preto, que é o 75 aqui. Faço a recoloração dos nós aqui. Continuando, aí inseriu 15. 15 também foi inserido como nó vermelho. Quebrei de novo a regra aqui entre o 21 e 15. O que eu tenho que fazer? Se eu fizer a rotação à direita aqui, o que acontece? Eu reequilibro a árvore, tá? Rebalanceio ela. E ainda mudo a coloração dos nós. Tá? Ou seja, o 21 aqui, que era vermelho, passa a ser preto. Tá? Aqui, ó. O 15 continua com vermelho e o 32 passa para vermelho. Consegui manter ainda a propriedade da árvore, tá? Um nó preto pode ter um nó vermelho ou preto, aqui no caso ele tem 2 pretos, e um nó preto tem 2 nós vermelhos aqui. As subárvores continuam sendo pretas. A árvore está balanceada, bonitinha aqui. Inseriu o 15,
Perdão. Deixa eu ver se eu estou falando certo aqui. É isso mesmo, né? Aí quando insere o 15, além dele desbalancear a árvore, ele quebra a regra da rubro-negra, né? Tem nós vermelhos aqui, preciso mudar essa situação. Forma fácil é fazer a rotação à direita e está resolvido. Eu vou passar depois uma lista de exercícios aí que tem essas árvores AVL e rubro-negra aí para fazer. Tudo bem? Podemos seguir para o tema da aula de hoje, tá? O tema da aula de hoje são árvores tris. Tá? Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Alguns falam tries, outros falam tris, tá? Não importa, tá? Mas a ideia aqui é que a gente não está tratando mais aqui de árvores binárias, tá? São árvores N-áreas. Tá? Ou seja, o número de subárvores aí pode ser N. E para que servem essas árvores N-áreas aqui, tá? Imagina que você tem um dicionário e que você quer realizar algumas consultas nesse dicionário. Consultas do quê, tá? Consultas de palavras, tá? Agora o que? Nós vamos ver árvores aqui que são utilizadas para que a gente faça busca de palavras e não buscas simplesmente numéricas, tá bom? Como faria essas buscas no dicionário? Uma vez que as palavras elas estão ordenadas, nós poderíamos usar o quê? Uma busca binária. Tá? E ainda assim, quanto tempo isso poderia demorar? Vamos mostrar um exemplo aqui de uma tri, tá? De uma árvore N-área. Deixa eu pegar aqui. Depois a gente entra num detalhe aqui das comparações, tá? Só para você ver primeiro o que seria uma árvore tri, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá? Essa aqui seria uma árvore tri, tá? Ou seja, eu tenho várias subárvores aqui, tá? Nesse caso aqui eu tenho 3 subárvores, tá? E você vai observar que cada uma dessas subárvores aqui, ó, tá? Em cada aresta dessa árvore eu tenho uma letra. Tudo bem? Isso aqui fica, de certa forma, até parecido com um autômato, né? Se alguém fez a disciplina lá de linguagens formais autômatos, né? Então, por exemplo, nessa subárvore da esquerda eu tenho a palavra ar. Conseguiram ver aqui? Nessa subárvore aqui eu tenho a palavra cal. Conseguiram ver? Sim. Nessa subárvore aqui eu tenho a palavra campo. Nessa subárvore aqui eu tenho a palavra começo, tá? Começo. E nessa subárvore aqui, que palavra que eu tenho? A palavra ter. Tá bom? E observa que interessante, tá? Em cada uma dessas subárvores, então, eu tenho uma palavra. Então, eu posso representar essas palavras aqui, nós poderíamos imaginar que elas fazem parte de um dicionário em que eu quero fazer pesquisas nela. Tá? Vamos voltar aqui agora para as propriedades matemáticas aqui das tris, tá? Então, você pega um dicionário aí online, tá? Que tem em torno aí de 200 mil palavras. Uma busca binária, tá? Ela faz, no pior caso, log de n, tá? Comparações, em que n é o número de dados dessa base. Então, veja, a busca binária é bem eficiente, né? Então, em um dicionário online, significa um máximo de 18 comparações. Veja, com 2.000 palavras. Deu para perceber aí o poder da busca binária. Contudo, as palavras elas não são comparadas em uma única operação. São comparadas letra a letra. Então, se as palavras tiverem em média 5 letras, tá? Por exemplo, palavra, sei lá, casas, né?
5 letras. O total de comparação já sobe, então, para 18 vezes 5, que são 90 comparações. Ainda aceitável, a menos que façamos isso inúmeras vezes. Tá? E se conseguirmos efetuar no máximo um número de comparações igual ao número de letras da palavra buscada? Ou seja, se eu tenho 5 letras, eu faço apenas 5 comparações. Isso seria em torno de 18 vezes mais rápido. E nós poderíamos conseguir isso? Conseguiríamos sim, usando essas árvores trees aqui. Tá? Então, uma árvore tree, tá? Essa é a definição. Pessoal, quem quiser detalhamentos dessa árvore tree, recomendo o livro do professor Ziviani, tá? Acho que eu coloquei aqui no final dos slides aqui. Não coloquei não, tá? Mas depois eu escrevo aí para vocês, mas deve estar nos outros slides, deve ter. É o livro do Projeto de Algoritmos do professor Ziviani, tá? Ele tem bem detalhado aqui o uso dessas árvores trees, tá? Então vamos lá. Passei aqui. Tá. Então uma tree, tá? E esse nome tree aqui vem de retrieval, né? Que é de consulta, né? De busca ou de retorno de uma busca, tá? É uma árvore n-área projetada para uma recuperação rápida de chaves de busca. Ela também pode ser conhecida como árvore de prefixos. E aí, como eu falei antes, tá? Uma tree, ela pode ser vista como um autômato finito determinístico. Certo? Você pode pensar dessa forma também. Tá? Por que um autômato finito determinístico? Se vocês já fizeram a disciplina, vocês lembram, né? Que para cada símbolo daquele alfabeto, né? Você tem um autômato, ele reconhece ou não aquele símbolo. E se ele conseguir reconhecer uma determinada cadeia de símbolos, tá? Significa que ele reconheceu uma palavra. Tá? Então a ideia dessa árvore tree é muito parecida com a ideia de um DFA, de um autômato finito determinístico, ou seja, reconhecer palavras dentro de uma linguagem formal, tá? Dentro de uma linguagem regular. A ideia é muito parecida aqui. Características dessas árvores trees, tá? Ela não armazena nenhuma chave explicitamente, tá? As chaves são codificadas nos caminhos a partir do raiz. Todo nó tem um campo valor, que ele é retornado caso a chave termine nesse nó. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. Tá? O que está sendo falado aqui, ó? Tá? A árvore ela não armazena nenhuma chave explicitamente, ela vai armazenar aqui no caso as letras, tá? Em cada um dos nós. E todo nó ele tem um campo valor que ele é retornado caso a chave termine nesse nó. O que é isso? Por exemplo aqui, ó, a palavra ar, tá? É o que eu tenho aqui nessa subárvore da esquerda aqui, ar, tá? Tá? Mas eu posso recuperar a palavra a aqui, tá? O artigo a, ou a palavra ar. Tá? Então eu tenho dois valores aqui. Tá? Se eu retornar o a, vai retornar 12, e se eu retornar a palavra ar, vai retornar o 13. Nesse caso aqui, ó, nessa subárvore, você tem a palavra cal. Tá? Eu não tenho a palavra aqui C e nem a palavra K. Eu tenho a palavra cal. Por que eu sei disso? Porque eu só tenho um valor numérico aqui no último nó. Tá? Então, a palavra que vai ser retornada aqui é a palavra cal. Nessa subárvore aqui, ele pode retornar tanto a quanto ar. Mas nessa subárvore aqui, apenas a palavra cal. Olhando essa subárvore aqui agora, ó, esse caminho aqui, nós podemos retornar qual palavra aqui? A palavra campo. Eu não posso retornar nem a palavra cam, nem a palavra camp, apenas a palavra campo. Tá? Por isso que eu tenho um valor aqui nessa árvore. Um valor aqui nesse nó. Tá? Essa que é a ideia dos valores. Tá? É falar onde termina a cadeia. Tá? É um caractere de término da cadeia. Pode pensar dessa forma. Aqui é a mesma coisa. Tá? Começo. Tá? Veja, aqui eu já posso ter mais palavras, tá? Porque eu tenho mais valores aqui nos nós, tá? Eu posso ter a palavra com, eu posso ter a palavra come, e eu posso ter a palavra começo. Mesma coisa aqui, tá?
Eu posso ter a palavra ter e eu posso ter a palavra ter. Tudo bem? Vamos explicar em detalhes então. Raiz da estrutura é o caminho que leva a subtree com todas as chaves que começam com C. Certo? Então eu tenho um nó raiz e eu tenho aqui um caminho que todas as palavras começam com C. Então vamos supor que nesse dicionário que você está implementando, você coloca a letra C. Quando você colocar a letra C, essa árvore aqui ainda não vai te retornar nada, porque eu não tenho nenhum valor aqui para C. Tá bom? Deve haver um caminho diferente para cada possível caractere inicial da chave. Tá? Então essa é a ideia aqui. Ó. Então para cada uma desses raízes aqui, eu tenho que ter um valor diferente, um caractere inicial. O caminho que leva a subtree em todas as chaves, que começam com cal, campo, com, come ou começo, é esse aqui, ó. Tá? Então, lá no dicionário, quando você estiver implementando, quando você digitar, por exemplo, C, ele não vai mostrar nada. Se você digitar CA, ele também não vai mostrar nada. Mas se você digitar cal, ele vai encontrar essa palavra no dicionário. Mesma coisa com todas as outras palavras aqui. Se você digitar C e O, ele não vai achar nada, mas se você digitar C, O e M, ele vai encontrar a palavra com. Perfeito? Estão entendendo a ideia, pessoal? Tem um barulho de uma motosserra aqui do meu lado aqui, então se você estiver falando, talvez eu não consiga te ouvir, tá? Estão ouvindo? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Continuar. Então note que cada nó no nível I, tá? Num determinado nível dessa árvore, representa um conjunto de todas as chaves que começam com a mesma sequência desse I símbolos. Tá? Essa é a ideia. Como eu falei antes aqui, tá? Por exemplo, o número 7 no nó que representa o valor de retorno com a palavra com. Tá? Esse aqui, ó. Tá? Estou pesquisando a palavra com aqui. Tá nessa subárvore aqui, tá? Então, digitei a palavra com, ele vai retornar esse nó 7 aqui. Tá? Onde existe valor no nó, representa uma chave válida. Ou seja, nessa subárvore aqui, como eu falei antes, você tem a palavra com, a palavra come e a palavra começo. Tá? São todas palavras válidas aqui na árvore. Já comece, tá? Onde terminou com C cedilha aqui, é uma chave inválida. Por quê? Porque eu não tenho valor aqui. Perfeito? Vamos continuar aqui. Então sabemos se uma chave é válida por meio desses valores aqui. Ou seja, o caminho correspondente termina em um valor válido dentro dessa árvore. Tá? Essa é a ideia. Aí fica a pergunta, né? O que significa esse valor? Uma pergunta que não veio até agora, né? Esse valor ele pode significar qualquer coisa, tá? Ele pode ser a posição em um arranjo, tá? Com o significado da palavra. Imagina o seguinte, tá? Que aqui nessa árvore você tem o quê? Você tem as palavras do dicionário, mas você não tem o significado, tá? Vamos supor aqui que você quer saber qual é o significado da palavra com, tá? E você tem esse valor 7 aqui, tá? Esse valor 7 aqui, ele pode ser a chave para uma outra estrutura de dados que vai ter o significado dessa palavra com, tá? É isso que está falando aqui. Tá? Mesma coisa aqui, tá? Se eu pesquisar aqui o A, tá? Ele terminou na chave 12, esse 12 aqui pode ser o quê? Uma chave primária de uma tabela no banco de dados, ou ele ainda pode ser um valor de uma hash table, lá, de uma outra estrutura de dados, onde eu tenho o significado dessa palavra. Tá? Essa é a ideia. É como se fosse um ponteiro, tá?
outra informação interessante, falando que a gente estava falando de árvores rubro-negra, tá? Mas não mistura os assuntos, tá? Mas nós podemos, então, ainda ter o seguinte, tá? A cor preta indica o fim de uma cadeia válida. Tá? Por exemplo, aqui, ao invés de eu ter valores aqui nas arestas, como eu tenho aqui, eu posso colorir essa árvore, tá? E dizer, olha, A é uma palavra válida, AR é uma palavra válida, CAL é uma palavra válida, campo é uma palavra válida, ou seja, onde o nó é preto significa que toda a cadeia, né, ou seja, todos os caracteres que vieram antes dele formam uma palavra válida. Então essa é uma outra forma de você implementar uma tree, tá, por meio da coloração de nós. Pessoal, antes de eu falar sobre o algoritmo de inserção aqui na tree, tá, porque é um algoritmo um pouco complicado, eu vou passar para vocês aqui um exercício, tá, envolvendo as árvores AVL e as árvores rubro-negra, tá? Vocês vão fazer agora mesmo no intervalo de aula, e quem não conseguir entregar no intervalo de aula, entrega até a próxima aula. Mas é interessante que vocês tentem fazer, tá, esse exercício aqui durante o intervalo de aula para a gente ir tirando as dúvidas, tudo bem? Tá? E aí, esse algoritmo aqui de inserção, tá, dos nós aqui na tree, eu vou deixar para uma próxima aula, senão vai ficar muito conteúdo de uma única só vez, tá bom? Mas basicamente o conceito aqui é o mesmo, tá? As árvores, tá? As árvores elas são utilizadas o quê? Para a gente realizar buscas, tá? E eu mostrei que as árvores de busca binária, elas são utilizadas para a gente fazer busca de valores, tá? Busca binária de valores. E você tem as árvores trees, que são utilizadas para você fazer buscas, inclusive aí de palavras ou de caracteres, tá bom? A ideia é a mesma.